Muito boa tarde, professora Anne. Tudo Boa bem? tarde, tudo bom? Dando Sei, um jeito tô. na minha luz aqui para ver se fica melhor. Mas acho que tá bom, Essa, tô dando para me ver, né? todo mundo, toda a casa virou estúdio agora, né? A gente tá mais ou Pois menos é. nessa. Não, e eu não tô Então, na minha casa, então na minha casa eu já tinha montado quase um esqueminha, né? Um quarto lá acabou virando quase um estúdio, porque tô dando aula online também. Mas hoje eu não pude estar em casa e eu tô na gambiarra aqui, mas tá dando certo. nem fala, aqui em casa eu também separei um cantinho só para reunião de trabalho também, né? Aquela coisa. Então, boa tarde, professora. Boa tarde, sensei. Muito feliz de poder ter essa conversa com você, representando aqui o Joshibun coletivo, que nós temos já, acho que 160 mulheres, já estamos nesse número aí super alto. E eu vou começar te apresentando e a gente começa a bater um papo, porque a ideia de hoje é mais conversa sobre a trajetória. Lembrando que essa live aqui, a gente pretende fazer uma série de lives sobre o mês dos professores, né? A gente comemora a semana que vem a Semana dos Professores. E dia 28 é o Dia Mundial do Judô. Então a gente resolveu reunir esses temas, né? Que é nós, mulheres, professoras e judô nessa live incrível, nessa série de lives aí que a gente pretende fazer. Então, Sensei Anne Campos, terceiro Dan, faixa preta em judô, formada em educação física, com especialização em lutas pela Rural da UFRJ, né, do Rio de Janeiro, árbitra nacional B e fundadora da escola de judô Keiko Fukuda, que, né, tem um nome aí de uma grande mulher da história do judô, então tudo a ver com a gente. Professora, muito boa tarde novamente. E eu acho que a pergunta que a gente pode começar é como é que começou a sua trajetória com o judô? Como é que você entrou em contato com o judô e como é que surgiu essa paixão que fez você fazer educação física e se tornar sensei? Como é que foi toda essa história? Queria mais uma vez agora de forma oficial, né, da boa tarde para todo mundo, o pessoal que está assistindo aí, já estou vendo várias pessoas conhecidas. Queria dizer que é uma honra para mim ser a primeira, né, dessa série tão especial do coletivo Josibu, que é uma coisa um coletivo que nasceu da conversa, né, de mulheres judocas e a gente sentiu a necessidade de ter esse espaço para a gente demonstrar a nossa representatividade, demonstrar a nossa fala, nós por nós, né? Então, mais uma vez, parabéns a você, Lenita, a Raquel também, por terem encabeçado isso aí, né, de botar para frente, para fazer mesmo o canal, e tem dado muito certo. Então, eu fico muito feliz de estar aqui, de estar representando também os professores, que é uma classe que eu amo demais, né, que eu acho que, primeiro de tudo, eu acho que eu sempre me apresento como professora, e isso é uma coisa muito forte para mim, porque eu acredito que a educação aí é a única coisa que pode salvar a gente. Então, acho que é muito, muito bom e representativo estar aqui falando sobre isso, sobre educação e a educação através do judô, que é uma ferramenta já conhecida aí por tantos como uma ferramenta muito importante e uma ferramenta que realmente funciona para transformar a vida das pessoas, né? Você me perguntou aí sobre como que eu comecei o judô. Eu comecei na minha escola quando eu tinha 9 anos e era uma dessas disciplinas, né, extracurriculares. E eu lembro que eu via, tinha lá o judô e tal, e tempo, alguma coisa do tipo. Então, como foi com a maioria da gente conversa bastante sobre isso, né? A gente tinha que fazer a dança, e aí eu comecei a ver, não, acho que o judô eu prefiro mais e tudo mais. Minha mãe sempre conta que quando eu era muito pequena também, eu sempre me interessei muito por aulas de luta. Eu sou do Nordeste, né? Eu sou de Pernambuco, e vim morar no Rio quando eu tinha 6 anos. E quando eu era, tipo, uns 4 aninhos assim, minha mãe conta que ela ia fazer ginástica, minha mãe sempre foi muito ativa e tal, e ela me levava para ficar assistindo a aula dela, eu dava umas fugidas para ficar assistindo as aulas tinha judô e karatê lá onde ela fazia aula, né? E ela falava que eu sempre ficava fazendo que falava que queria fazer judô, que tal, e brincava com os roupões dela, os hobbies, né? Da natação e tal. E ela não ia com aquela. A gente sempre conversa sobre isso também, né? Sobre essa coisa, não, o judô não é pra menina e Sim. tal. Então também acredito que ali em 99, né, que foi quando eu comecei, isso ainda era uma coisa muito forte também. Acredito que hoje a gente ainda vê bastante, mas tem caído muito. A gente vê muito mais meninas participando, que bom, mas naquela época também ainda tinha um pouquinho disso, né? De que menina não faz judô, e aí eu passei um pouco por isso,
e quando eu comecei a fazer judô na minha escola era um pouco escondido, né? Até que chegou a hora que eu precisava ter um kimono. E aí como é que eu ia arrumar um kimono sem, né, Sem falar? contar, Meio que né? assim, que era na mesma hora da aula de dança, então eu dava aquela fugida e Uhum. tal. E daí o meu professor, né, o Sensei Josildo Carneiro, que foi meu professor até eu ser o terceiro dan, ele conversou com a minha mãe, explicou, falou que eu gostava muito e tal. E foi explicar as coisas pra minha mãe. Não, não é isso, não é que é só pra menino e tal. E aí ela deixou eu fazer. E aí desde então nunca parei, nunca tive nenhum momento de interrupção assim sem fazer judô. Esse momento da pandemia foi muito estranho, porque foi o maior tempo que eu fiquei sem pisar num dojo, 5 meses, né, que fiquei afastada dos lugares onde eu dava aula. Então foi bem estranho, assim, quando eu voltei para até limpar, né, o tatame, que a gente voltou às aulas presenciais tem um mês mais ou menos, foi estranho, assim, aquela sensação de voltar. Porque eu tive até um tempo que eu tinha que ficar afastada, eu tive uma lesão uma época no joelho, e eu fiquei 8 meses sem poder treinar. Mas eu dava aula já nessa época. Então eu tava com aquela tipo uma tala, né? Mas a minha, como era joelho, era da virilha até o tornozelo. Então eu nem conseguia andar direito, não tinha articulação do joelho e tal. Mas mesmo assim eu dava aula, eu ia de muleta e tal. Então nem nesse período, que foi um período que assim, eu deveria ter ficado afastada, eu não fiquei, né? Então foi estranho pra caramba agora na pandemia que realmente a gente teve que se afastar. Mas acho que foi isso, eu comecei ali, né, pequena e tal, e eu sempre ajudava o meu professor também, eu era aquela que chegava mais cedo, então quando eu fui crescendo, eu já era, tipo assim, Uhum. adolescente, já chegava mais cedo e ajudava na turma dos pequenininhos, acompanhava muito ele, e ele começou a me ajudar nesse sentido também, então ele também foi uma pessoa que sempre, todos os eventos que a gente fazia, ele começou a me apresentar também a questão da arbitragem, então tinha evento, qualquer coisa, ele me ensinava, e alguma competiçãozinha nossa interna, me colocava para arbitrar, entendeu? Então, assim, foi uma experiência boa, porque já quando eu comecei a dar aula com uns 16 anos, assim, mais ou menos, eu era faixa marrom, Uhum. e foi quando eu dei aula sozinha, pela primeira vez, né, sem ser estagiária dele, e eu percebia que eu conseguia fazer bastante coisa, porque eu tinha de experiência com ele. Porém, era tudo muito empírico, né? Era tudo muita reprodução. Sim. Então, quando eu entrei na faculdade, em 2008, que eu passei no vestibular para rural, que aí eu comecei a ver uma possibilidade muito maior, uma possibilidade muito até ver a ciência nisso, né? Ver a ciência no judô, a Uhum. ciência na própria educação, a pedagogia, e comecei a ressignificar o meu ensinar, né? Uhum. Então, aí na universidade que isso se abriu mais, e aí na universidade eu tive a oportunidade de trabalhar num projeto de extensão, que era um projeto de lá da universidade, da Rural. Dei aula lá durante, acho que quase o meu período da graduação inteiro. Acho que eu comecei no segundo período e fui até quase me formar um projeto de extensão que tinha, de um projeto de escolinhas, né, esportivas, e tinha o judô Sim. também. Então, praticamente, alunos de todas as graduações da universidade passaram por mim lá, desde crianças até adultos, pessoas diversas. Foi uma experiência muito boa mesmo. Pô, então o ser professora, o ser sensei tá dentro da sua história desde a adolescência, né? Começou com 16 anos, né? Eu acho Pois é. que eu acho Não é. engraçado porque essa história que a gente tem do judô sempre começa com um professor ou professora, né? Apesar das mulheres ainda serem minoria dentro desse campo, mas acho que a evolução do judô passa muito pelo sensei, pelo professor, e é uma coisa assim que todo mundo que eu converso tem sempre uma relação de muito carinho e de quase de dinastia mesmo, né, com os senseis. Pois é, eu tive só um professor, né, a minha vida inteira, na minha formação, né? Acredito que a gente está sempre em formação, então eu tenho Sim. outras referências, né? Depois surgiu a Gabriela, que está aí nos vendo também, que é ainda, né, uma grande referência, mas eu acredito que ela participou de uma formação até mais acadêmica também na forma de judô, mas assim, em questões de judô mesmo, foi só o Sensei Josildo, e a nossa relação era de pai e filha mesmo, assim. Então a gente foram 17 anos aí, né, juntos e tal. Acabou que a gente teve um período agora,
quando eu saí, né, da agremiação, a gente teve um período um pouco conturbado, que acontece, né, de vez em quando, né, aquele ciúme, aquela coisa assim, porque eu saí para fundar a minha agremiação, mas hoje a gente está muito bem e bom que saiu tudo bem disso, né? Então a gente já conseguiu conversar um pouco mais sobre isso e tudo mais, e a gente vem melhorando a nossa relação também, mas sempre fica muito carinho, admiração e, assim, inegável tudo que tiveram coisas ruins, mas assim, inegável que muitas coisas boas e muito de quem eu sou hoje, eu devo a ele também, eu nunca vou deixar de falar isso, porque realmente foi muito importante e fez parte da minha formação, né? Então, assim, até nas coisas ruins, porque ruins que eu digo são, assim, questionamento didático, formas de lidar, ou formas de pensar, como é o judô mesmo, né? E, então, ruins porque não é nem ruim, né? É diferente do que eu penso. Então, me ajudaram também, porque eu consegui construir um pensamento crítico com relação a isso. Mas esse pensamento crítico, ele só veio a partir da universidade, né? A partir das vivências da universidade. Porque antes eu acredito que eu não tinha esse pensamento crítico, esse pensamento era sempre de acatar, sempre de, por que isso? Porque é a tradição e porque que a gente tem muito isso no judô também, né? Então acho que a universidade me deu esse senso crítico, essa vontade de pesquisar, de querer saber mais, de se aprofundar mais nas coisas. Eu acredito que, bom, eu não faço formação em educação, né, nem educação esportiva, nem nada. Eu acredito que os professores de judô, os senseis que têm essa questão do ser professor, você mesma disse que se apresenta como professora, antes de como sensei, né, como se diz. Então, eu acho que a educação, aprender a educar, o ser professor, o ser educador é uma coisa muito para além, né? Sim, a gente entende o judô, os faixas pretas de judô, mas eu percebo que existe uma diferença quando o sensei tem uma formação de professor mesmo, né? E você falou da sua agremiação, que eu já tinha comentado antes, que você fundou a escola de Keiko Fukuda, e também dessa questão do seu professor, de sair. Eu já vi alguns relatos de senseis e de professores, que essa questão de meio que sair do ninho, né? Do seu sensei para criar seu próprio ninho, a sua própria escola. Como qualquer fase da vida é uma mudança que gera sempre um atrito, não é nem um atrito, é uma acomodação de coisas. Exatamente. Eu queria saber como é que foi esse processo, porque nós somos um coletivo de mulheres, né? Então a gente fala da perspectiva feminina do judô. E existem poucas escolas que eu conheço, apesar de já ter entrevistado aqui a Tati também, que tem uma escola de judô, como é que são os desafios de ser uma educadora, de ser uma educadora mulher, ser uma educadora mulher que abre a sua própria equipe de judô. Eu sei que a escola de judô Keiko Fukuda já tem mais de um núcleo, né? Então tem uns 3 ou 4, se eu não me engano, posso estar enganada. Mas queria saber como é que foi esse desafio todo, como é que é essa história. Percebo que tem outras professoras mulheres também na sua agremiação. Como é que é tudo isso, assim? Eu achei muito incrível quando eu conheci vocês, inclusive foi através de vocês que eu entrei no coletivo. Queria muito agradecer, inclusive. Foi através da live de vocês que vocês fizeram com a Gabi, que eu entrei em contato com o coletivo, então, primeiramente, muito obrigada. Mas me conta aí um pouquinho dessa história, como é que foi criar essa escola e todo esse desafio. Então, eu acho que eu devo muito a criação da Keiko Fukuda a minha parceira também, que é a Iris, né, que é a cofundadora aí também, porque eu sou o tipo de pessoa que sou muito resistente à mudança, né, eu tenho isso no meu comportamento, assim, eu sou muito, assim, pé no chão, né, então eu tenho um pouco de dificuldade disso, né, de será que vai dar certo e tal, sair da zona de conforto, exatamente como você falou. Então, quando surgiu essa questão, né, foi exatamente quando eu fui a terceiro dan, e aí eu comecei a questionar mais algumas coisas, né, porque aqui na nossa, acho que na CBJ em si, né, quando você vai a terceiro dan, você tem uma autonomia maior de gerir, né, o seu espaço e tudo mais, ou não, você pode continuar na sua agremiação e tudo mais. Mas a minha conversa foi em torno disso, eu tinha algumas coisas que eu queria fazer do meu jeito, vamos colocar assim, mas eu estava sujeita a uma norma de outras pessoas, e tudo bem, mas eu não estava querendo mais estar sujeita a isso. Sim. Então a gente lançou uma série de propostas e tal, que não foram muito bem aceitas, e aí surgiu a ideia de falar assim, então
vamos fazer do nosso jeito. Se a gente quer mudar alguma coisa, então vamos pensar uma coisa do zero, assim, como seria isso, como seria e tal. E aí surgiu a ideia, né, de fundar uma agremiação. E aí, no mesmo ano que eu fui a terceiro dan, a Iris foi a faixa preta. Ela é minha aluna, inclusive começou o judô na graduação, né? Ela começou o judô na graduação com a Gabriela, ela fez educação física na rural também. Então, o judô é uma matéria da graduação, e ela começou a fazer, gostou e tal, e como eu dava aula no ensino, no projeto de extensão, né, que era tipo, quer continuar, faz judô depois, ela começou a fazer e foi desenvolvendo. E aí, quando eu fui a terceiro dan, que foi em 2015, ela também já estava na época e tal, e foi a faixa preta. Foi até minha primeira aluna faixa preta também. Então, assim, tudo combinando muito também, uma primeira faixa preta mulher. E até, emendando, nós temos mais duas, e também são duas meninas que também foram a faixa preta e também começaram na graduação. Então, assim, são meninas que começaram o judô depois, mais velhas, todas mais de 20 anos, começaram o judô. E hoje nós temos aí 3 faixas pretas, né? Que incrível. E aí foi isso, a gente tinha esse desafio de chegar assim, não, vamos fazer, e como que a gente vai pensar as coisas, como que a gente vai resolver as burocracias e tal. Mas acho que a gente conseguiu meio que vencer esse medo inicial, que é esse medo do novo, né? De experimentar, será que vai dar certo? Porque eu tava a vida inteira, porque muita gente muda de agremiação, né? Já fui do Flamengo, da Gama Filho, não sei o que lá. Eu sempre fui da mesma agremiação. Então tem essa barreira de você, nossa, mas aqui eu estava acostumada, aqui todo mundo me conhece, aqui e tal e tal. Então fazer uma coisa do zero foi um pouco difícil, mas eu acho que a gente conseguiu dar a nossa cara. E a primeira cara que a gente queria dar era escola. Tinha que ser uma escola. Por isso que a gente optou por escola de judô. E aí o Keiko Fukuda surgiu depois. A primeira coisa que a gente pensou assim, não, a gente quer escola, a gente quer o conceito de uma escola. O que é a escola, né? Então, por isso que foi importante eu falo dessa questão do professora, do educadora, porque a gente pensa nesse conceito de educar e usar o judô como uma ferramenta, entendeu? Então, acho que a gente ensina judô e através desse ensino do judô a gente ensina muitas outras coisas, né? Então, a gente pensou nisso. E aí o Keiko Fukuda veio de uma inspiração assim, nossa, vamos pensar numa mulher inspiradora, e a gente começou a pensar um pouco melhor e pesquisar e tal. Eu nem lembro muito bem se foi a Iris ou se foi eu, acredito, deve ter sido a Iris, que era mais rata dessas coisas de pesquisa. E daí ela veio, não, a Keiko Fukuda e tal, e a gente, vamos fazer, vamos. Aí começou o processo de arte, de pensar no slogan também, né, que a gente tem o lema, né, seja forte, seja gentil, faça bonito. Inspirado no lema da Keiko Fukuda também, né, que é basicamente a mesma coisa. E aí foi isso, a gente tenta passar isso para os nossos alunos também, e foi crescendo a partir de então. Então foi em 2016 que surgiu a EJKF. Legal. E você fala que você queria uma escola de judô, inclusive a Iris está vendo a nossa live, ela disse que foi um desafio, se a gente começar o judô mais tarde, né? Acho que é um tema que a gente já falou no grupo também, que eu comecei o judô numa história parecidíssima com a sua. Primeiro dia de aula na escola nova era balé ou judô, olhei pro lado e falei, judô é isso. Eu fui a primeira menina, inclusive, da escola a fazer, acho que muita gente começou novinha, que nem a gente, mas essa história a gente fala muito no Joshibu sobre as pessoas que começam mais tarde, né? E a própria Iris está comentando aqui, falando que trazer a escola para os alunos e não só para atletas, né? Então, eu acredito que, como isso que você acabou de dizer, o fato de você fazer questão que o nome seja escola, que a educação seja uma coisa muito relevante, um tema muito relevante, né? E, assim, como vocês conseguem entender uma academia de judô, uma escola de judô, para além do só ensinar atletas? A gente já conversou várias vezes sobre isso no Joshibu, e não só você, como outras professoras já falaram, que por mais que muitos lugares a cultura seja do atleta, de competição, como é que vocês fazem para introduzir a parte mais educativa, mais escola? Porque eu acredito que a educação, nesse sentido, não seja só educar do judô, mas seja um educar da vida, né? Como é que vocês conseguem fazer esse trabalho? Como é que vocês pensam isso dentro do judô, dentro do ensino, né? Acoplar os dois? Eu acho que a pergunta deveria ser ao contrário, né? Como é que a gente faz para inserir a competição? Porque a nossa lógica é bem diferente assim mesmo, né? Enquanto a maioria das agremiações, das academias que a gente vê assim,
O foco é competição e de vez em quando o lado educacional. O nosso é justamente ao contrário, né? O foco é o judô no Kihon, é o tradicional, é ensinar de forma lúdica para que seja um momento de aprendizado, mas de forma muito divertida, de forma muito prazerosa. E ali o aluno vai sendo envolvido pelo que é o judô, né? Pelo que o judô traz, e a partir disso ele vai aprendendo os conceitos, as teorias, as técnicas e tudo mais. E um ou outro que tem esse lado, a gente também apresenta, né, a competição como uma possibilidade. Na verdade, é isso que a gente pensa, assim, a competição é uma possibilidade dentro do judô. Então, os que têm, que querem fazer, ninguém é obrigado a nada. Os que querem, a gente vai e faz esse lado também. Então, sei lá, num polo lá que eu tenho de 30 e poucos alunos, 3 são competidores. Então, eu não posso pegar esses 3 que são competidores e colocar eles à frente dos outros 27, sei lá, que não querem competir, né? Então, assim, o foco, ele é direcionado para o todo. E o todo, ele vai também competir. Ah, eu quero fazer um treino mais forte, a gente leva em outro lugar. Ou também faz, às vezes, tem que estar perto da competição, a gente aperta um pouco mais no randori ou numa parte mais tática e tudo mais. Mas acontece muito de forma mais leve, assim mesmo. Eu entendo que a competição, ela é uma possibilidade dentro do judô, assim como o kata, assim como o estudo teórico. A gente tem alunos que eu tenho, uns alunos até eu chamo eles, os irmãos Google, eles sabem tudo da teoria de judô, né? Se pergunta tudo, porque são muito interessados, eles querem saber tudo. Você pergunta qualquer coisa sobre o judô, professor, eu sei a resposta, eu sei não sei o quê. E a gente tem que valorizar isso, né? São os judoístas, né? Os estudiosos do judô, isso também é judô. Então isso também tem que ser valorizado e a gente procura explorar as potencialidades dos alunos. Então se eu tenho um aluno lá que talvez não tenha tanta habilidade com a parte mais técnica, ele vai fazer do jeito dele, vai ser avaliado, vai estar ali praticando junto com todo mundo, mas a gente explora as potencialidades, vendo se esse aluno gosta mais da parte teórica, ou quer ir lá só para brincar, para se divertir, para estar lá com os amigos, ele vai fazer isso e vai ser bem-vindo nisso, né? É aquela questão, às vezes a gente tem um competidor de Shiai, que eu digo, medíocre, que seria um incrível competidor de kata. Só que ninguém mostra para ele, né? Eu mesma fui descobrir a competição de kata há pouquíssimos anos. Quando eu fui ser o quê de um pessoal da minha academia, eu descobri que o kata era também uma competição, né? E agora eu sou quase que o quê oficial da galera, assim. A quantidade de vezes que eu já fui o quê, enfim. E não só a competição, né? Eu tenho pensado muito nisso também, sobre só ser uma prática, né? Porque a gente tende a valorizar a competição até quando a gente fala de kata. A gente vai falar assim, não, kata, mas tem também competição de kata. Não, mas se você quiser só fazer pela prática, a prática pela prática, isso já vai ser um ganho absurdo, né? Então acho que é isso que a gente tenta passar. Ó, existe também essa possibilidade. Se você quiser explorar, aí é um caminho talvez um pouco mais diferente. Quais são os objetivos? Se eu tenho um aluno, professor, eu quero ser campeão olímpico. Tá bom, eu vou te conduzir até aqui. Até aqui dá para mim. Daqui para lá eu vou te encaminhar para um outro clube que tenha esse foco, né? Porque eu também não vou falar que eu tenho condições hoje, com as características da minha agremiação, de formar um campeão olímpico, né? Porque eu já fui atleta de alto rendimento, eu sei quais são as condições que são necessárias para que isso aconteça, né? Então são coisas que hoje em dia eu talvez não acredite tanto como uma verdade, mas eu acredito que quem quer isso, né, quem quer ser um atleta de alto rendimento, está sujeito a centenas de coisas e ele tem a escolha. Por isso que eu acho que criança não tem que ser atleta nenhum, porque criança não tem o poder de escolher essas restrições e essa vida, que é difícil, né? Então, uma possibilidade, não, eu quero ser competidor, eu quero ser campeão brasileiro, beleza, a gente vai conduzir até aqui, daqui para lá, vamos apresentar a quem tem condições de realmente fazer você cumprir esse objetivo. Eu acho que tem que ser honesto, né? A gente tem que ser honesto e claro com as pessoas. Não que eu não tenha capacidade, né? Isso que eu estou falando, que eu não tenho capacidade de técnico ou capacidade assim, de formar um campeão olímpico, mas não é o meu objetivo enquanto educadora, e então eu prefiro passar para quem tem esse objetivo. E não é uma crítica, não, é só ser honesto com o aluno e falar, sabe? Não, é muito comum a gente ver por aí algumas academias que prometem que vão transformar o aluno que quer ser o competidor em super competidor,
quando a gente entende que existe assim, se você quiser fazer um treino para transformar um aluno num atleta olímpico, isso quer dizer que você tem que escolher, às vezes, entre um treino só de TA e um treino técnico. E, às vezes, como você mesma diz, a sua escola ela tem um objetivo educador de apresentar o judô como um completo. Isso significa apresentar um pouco de tudo, não focar numa só, né? Assim, eu fiz parte já de agremiações que era só competição, não tem mais nada. Tinha alunos que, sim, eu já aprendi o nome dos golpes na hora do exame, claro, essa é clássica, aprender o nome dos golpes na hora do exame, Vou e, botar número, enfim, né? No golpe 1, golpe 2, golpe 3, eu vou. a gente é aquele clássico que a gente sempre brinca, fulano é campeão brasileiro, mas você sabe fazer 3 golpes, né? Seoi, Ultimata, Harai, não sabe o nome de mais nada. Então, Ah, e acho tá bom, que, se tá dando certo, e esse é o objetivo dela também. sim, Vamos lá, claro. mais uma hora isso acaba. Então é isso que a gente tem que entender, né? Uma hora isso aí vai acabar. Então o que vai acontecer quando isso acabar? Quando o seu vigor físico já não der mais tanto assim para você fazer esses 3 Sim, golpes, ou então você pode ser campeão brasileiro 1, 2, 3, 4 anos ganhando sempre do mesmo golpe. Vai ter uma hora que vai aparecer alguém vai que vai te tomar uma estudar hora. bem e vai te bloquear. E aí, o que você tem a mais, né? Então eu acho que vale a pena até certo ponto. Então, entender, eu acho que ao longo do tempo, e quando as pessoas falam que a gente aprende judô mesmo quando a gente começa a ser faixa preta, isso é muito verdade. Porque a gente começa a entender com muito mais profundidade tudo, o porquê das coisas. Quem quer também, né? Uhum. Aqueles que querem buscar, começam a entender realmente a função de cada coisa, ou entender como mais ou menos funcionava a cabeça, sei lá, do Jigoro Kano, tipo, caramba, o que esse cara estava pensando quando fez isso, quando fez aquilo outro e tal. E a gente começa a ligar os pontos, e algumas coisas fazem mais sentido e outras não fazem mais sentido algum. Então, eu acho que a importância disso, de você começar a adquirir o que eu falei no começo, esse senso crítico e essa identidade, e buscar realmente o que é o judô e o que é o judô para você, porque a pessoa pode ter como uma verdade absoluta, o judô para mim é, é a competição pronto e acabou. Então eu vou tomar aquilo como é verdade e vou viver isso, e pronto. Mas o que eu estava falando também sobre honestidade, seja honesto para dizer, eu só vou até aqui e pronto, acabou. Entendeu? Ou então busque mais e vá se contradizendo também, né? Daqui a 10 anos, se a gente for fazer essa live de novo, de repente eu não penso igual eu tô pensando. E eu Sim, acho claro. que ser educador também é estar disposto a isso, a dizer, mudei, não penso mais por isso, isso e isso. Entendeu? Ô, Anne, eu acho que você tem um monte de fãs, porque a Gabi e a eles estão aqui comentando que Elas são você minhas puxa-sacos. super puxado, super fãs suas falando que você já foi atleta, que você virou técnica, sensei, que você é árbitra, inclusive eu acho incrível, e que a melhor pessoa para apresentar o judô como completo, né? Eu acho que o bonito de ver você falando da escola de judô, que você queria e fez questão de se chamar escola, é apresentar o total, né? A completude do judô. Eu acho que quando a gente pensa num judô mais como educação, e a gente sabe que Jigoro Kano, você com certeza muito mais do que eu, sabe que Jigoro Kano era um professor, ele era um educador, né? E a educação era o principal, assim, como um todo, né? A gente diz que, inclusive no livro ele até diz que você pensar que o judô é um esporte, você está diminuindo o que é o judô. E ele é tudo, ele é uma filosofia, uma educação para a vida toda, né? Elas estão rindo aqui agora porque eu falei que elas Pois são é. suas fãs. Mas Elas são você falando suspeitas. sempre. Elas são suspeitas, mas realmente é muito admirável, assim, Anne. Vou aqui puxar seu saco também. Muito admirável. Eu achei, assim, quando eu conheci a Kifukuda há muitos anos atrás, em 2017. Eu passei a olhar vocês, porque nunca tinha visto uma escola de judô formada só por mulheres, assim, com professoras mulheres. Então, eu acho bem impressionante, assim, toda essa história. E aí você falando dessa maneira completa que você procura abordar o judô e procura apresentar o judô para os seus alunos, queria saber se você já teve algum embate, alguma dificuldade com relação aos pais, né? Porque um clássico do judô também é o pai do menino de 3 anos de idade que quer que o garoto vire o próximo campeão olímpico mundial e força o menino, e aí não tá nem aí com educação e, tipo, pressiona. Se você já teve alguma dificuldade séria, algum embate, alguma coisa nesse sentido, assim, nessa sua trajetória como sensei, como educadora.
Olha, eu não tô me recordando assim de nenhum embate, alguma coisa assim, mas eu tive um aluno em um dos polos que o pai era professor de jiu-jitsu também, né? Então ele fazia quase o garoto ser também um lutador de MMA, porque o garoto fazia judô, jiu-jitsu, muay thai e tal, por 6 anos. E aí ele veio me perguntar, não, porque o fulaninho, vou botar ele num campeonato de luta livre. Aí eu, tá, mas tipo, como é que é e tal? Se eu podia, tipo, ele veio me perguntar se eu podia treinar outros golpes, assim, tipo, pra ajudar ele e tal. Falei, olha, eu não vou influenciar nas suas escolhas. Eu não acho que seja, de repente, uma coisa adequada, uma tanto de atividade desse tipo. Eu falei, ó, pode confundir a cabeça dele por não por ser a luta livre, não por ser o jiu-jitsu, mas por serem Sim, várias modalidades que tem muita coisa parecida, mas muita coisa diferente também. Tanto que aconteceu sim. várias vezes na aula de judô, ele fazia posição de jiu-jitsu, fazia estrangulamento. Aí eu falava, não, não pode, ou não sei o que, aqui não pode isso, aqui não. Até ele ir crescendo e percebendo isso, que aqui pode Aham, uma coisa, lá não pode outra. Então eu lembro que teve sim. essa situação, assim, mas no demais, nunca tive muito problema, assim, eu tento acalmar, assim, os pais quando começam muito, eu fico, ó, vai torcer pra lá, baixa a bola, sai e tal, tento tratar com um bom humor, assim, né, pra, pra tentar acalmar os ânimos, porque eu tenho uns pais que são meio desesperados, assim, que aquela Sim. torcida muito ferrenha e tal, mas eu acho que eles sempre demonstraram muito respeito por mim, assim, também, então quando eu já olho, assim, eles já entendem que é pra, sabe, pra dar Dá uma uma baixada, segurada, assim, né? Pois é, quando a gente fala muito de educação, você falou do estrangulamento, a gente vê que o próprio judô se apresenta como uma progressão pedagógica, né, educacional. Assim. Eu falo, eu sou luto judô há muitos anos, mas eu sou leiga na parte de educação, como educação, né, e tal. Por isso eu tô aqui super aprendendo, fazendo essas perguntas, às vezes até meio bobas, assim. não, que isso, tá E, ótimo. então, assim, eu queria entender também um pouco, eu conheço muito pouco da parte de arbitragem, de como você consegue abordar isso e como é que isso se apresentou para você. Eu sei que a gente está aqui falando de educação, mas eu acho que a arbitragem, por exemplo, é uma coisa que eu não tinha pensado em seguir como carreira, em seguir como uma opção do judô até entrar no Joshibu. Eu queria entender como é que funciona, como é que isso se apresentou para você. Você já explicou que seu sensei te colocava para ser árbitra, né? Mas como é que é essa progressão? Eu sei também que dentro da arbitragem feminina, que não tem muitas árbitras mulheres, né? Que a porcentagem de árbitras mulheres, a porcentagem de mulheres é baixa no judô no geral, né? Mas como é que isso se apresentou? Se você aborda isso dentro das aulas, como é que você faz para abordar um pouco de cada parte do judô na sua escola, etc. A parte da arbitragem foi muito do que você falou, né? Eu lembro que desde bem nova, assim, faixa marrom, eu lembro faixa roxa, assim, na época tinha árbitro lateral, né? Aquele que a gente ficava sentado na cadeira. Sim. Então, meu CC me botava muito. Mas não, senta lá, você vai ficar de lateral. Eu tinha que ficar sentado na cadeira, ele me ensinava e tal, as coisas, até que ele começou a me botar de central, só nessas competições internas. E acabou que isso eu sempre gostei muito, eu sempre achava muito legal. é, Achava essa parte da arbitragem muito bom, assim, sempre gostei muito. E aí, mas acabou que eu acho que eu até demorei muito para entrar na arbitragem, porque isso, sei lá, faixa marrom que eu tô contando isso que aconteceu, e eu só fui fazer o curso quando eu fiz o exame para terceiro dan, porque era Hum. obrigatório, né? O curso a partir do segundo dan, se não me engano, era obrigatório, só que só se tornou obrigatório depois que eu já era segundo dan. Então, quando eu fui fazer o exame para terceiro, eu tinha que fazer como parte do processo de graduação. Daí eu fiz o curso e a gente tinha que fazer um estágio. Você podia escolher ou atuar ou então só fazer estágio de observação. Como eu gostava, eu falei, acho que eu vou fazer o estágio e tal. E eu tinha algumas referências boas também na arbitragem, amigas. A própria Gabriela foi árbitra uma época, mas eu acho que quando a Gabi era árbitra, a gente não era nem tão próxima assim, mas eu lembro mais ou menos da Gabi arbitrando. Não, acho Uhum. que até era próximo, assim, que eu lembro, mas a Gabi arbitrou pouco. Mas teve a Jeane, que é uma árbitra daqui do Rio de Janeiro também, que é muito minha amiga e sempre foi uma referência para mim na arbitragem. A própria Márcia Copelli, que hoje não está mais arbitrando, mas pô, foi árbitra aí desde, sei lá, desde muito antes de eu fazer judô, acho que 94, sei lá, ela já estava arbitrando e sempre foi uma grande referência na arbitragem aqui. E então eu via essas mulheres atuando, sabe? Que eram
minhas amigas também, a gente estava sempre conversando sobre isso, e eu meio que me inspirei nelas também para estar ali. Eu sempre perguntava, quando até eu comecei a arbitrar, eu ficava às vezes, mesmo competição que elas, eu ficava de vez em quando, dá uma olhadinha em mim, me dá um toque e tal, porque era importante também, eu sabia que as dicas que elas iam me dar eram dicas realmente positivas, né? Porque às vezes os próprios caras às vezes ficavam, ah, não, foi ótimo, foi maravilhoso e tal, e algumas críticas e tal, mas eu sabia que o que viesse delas ia ser realmente assim, até se fosse para falar uma coisa ruim, elas Sim. diriam, entendeu? Então foi muito assim, e eu gostei muito, e foi muito legal, porque quando eu comecei a estagiar, graças a Deus eu sempre fui muito elogiada da minha postura e tudo mais, e das avaliações também, então isso foi uma coisa que foi boa, e aí eu falei, ah, não, quero continuar nesse meio da arbitragem, que realmente é um meio muito bom para que você fique inserido não só na parte competitiva, né? Porque a gente vai ficar a par sobre tudo que está acontecendo no mundo em tempo real, né? Tudo chega antes para arbitragem, então a gente chega antes no sentido assim, a gente tem vários grupos, né, falando sobre isso. Então a maioria das coisas que acontecem no mundo do judô acaba que a gente fica sabendo quase que primeiro, né? Porque passa pela arbitragem. Então, só isso de ter know-how, network também, porque a gente conhece muita gente e é conhecido por muita gente, seja do lado bom ou do lado ruim, né? Ou Sim. você é aquela que me roubou naquela luta, né? Porque sempre tem alguém que quem reclamar alguma coisa. Então, Sim. isso, e reconhecimento de forma positiva também, pô, eu gosto da sua arbitragem, pô, que bom, eu fico ali, pessoas chegam para mim e falam, nossa, eu fico tranquilo quando eu vejo que o meu aluno vai lutar e é você que tá arbitrando, porque eu sei que vai ser uma coisa boa e tal. Então, isso me dá força para continuar estudando e tudo mais, e ver as outras meninas também. Hoje a gente tem no Rio outras meninas novas também, a Samara, a Bruna, que são mais ou menos da minha geração, assim, que a gente vê que tem avançado na arbitragem, Uhum. e ver que pode ser uma coisa assim, legal, fazer um trabalho sério, sabe? E fazendo o judô feminino também ser levado a sério, porque a gente realmente faz um trabalho bom, um trabalho de seriedade. Então eu acho que a nossa geração assim tá bem representada, mas é importante que outras meninas cheguem também, né, para continuar dando força, né? E até como a Nagai falou outras vezes, todo mundo fala várias vezes, a gente precisa se capacitar mesmo, porque a mais ainda a gente vai ser observado. Porque é exatamente o que você falou. Geralmente uma competição tem 45 árbitros, uma competição de 8 árbitros, sei lá, 45 árbitros. Desses 45, 3 mulheres, 2, uma, entendeu? Então, Bom treino. tudo que você fizer vai ser lembrado. Então, quem foi que arbitrou tal luta? Se foi um homem, pô, tem 40 e pouco, tu vai lembrar quem foi? Mas se foi mulher, tu vai falar, foi aquela menina do cabelo preto, foi aquela menina assim, assim, né? Então, eu acho que isso deixa a gente num holofote maior. Então, eu procuro, tipo assim, não dar margem pra nada, seja na minha roupa, ou seja na minha, sabe? A gente acaba tendo que se preocupar com muito mais coisas, sabe? Minha calça tá muito apertada, tá marcando a minha nádega, sabe? Meu paletó tá muito curto. Se eu der um ipom e esticar meu braço, vai aparecer alguma coisa? Então, esse tipo de coisa, eu me preocupo bastante para que não seja motivo de ninguém, tipo assim, prestar Sim, atenção em sim, nada que não seja no meu trabalho ou nem prestar atenção em mim. O meu objetivo é que ninguém perceba que eu esteja ali, porque quer dizer que estou fazendo um bom trabalho. Entendeu? Na sim. arbitragem a gente fala muito sobre isso. Se você não lembra quem foi que arbitrou sua luta, quer dizer que não aconteceu nada. Que foi uma luta fluiu, ninguém lembra porque o árbitro passou desapercebido. Quem brilhou foi o atleta. Então eu procuro isso, ficar mais neutra possível, mais fazer o trabalho mais bem feito para que ninguém nem lembre que eu arbitrei a luta, sabe? Porque quer dizer que eu fiz um bom trabalho, que só fiz meu trabalho, fui embora e ninguém lembrou de mim ali. Beleza. Você falou muito desse. Eu achei muito interessante tudo isso. Eu não fazia ideia, principalmente dessa parte do preferir não aparecer e tal. Você falou muito dessa preocupação mais específica por ser mulher, né? E eu imagino que a escola de Keiko Fukuda também fique em evidência em competições e em qualquer situação, porque é uma escola que tem o nome de uma mulher, que tem a sensei fundadora, as senseis fundadoras como mulheres. E você já teve algum tipo de situação em que você precisou ou que você precisa ter alguma preocupação extra, que você precisa se reafirmar ou que você precisa apresentar um trabalho que você acredita que tem que ser extra melhor para ser reconhecido igual?
Por Olha, ser uma escola de mulheres ou, enfim, alguma coisa nesse sentido? a nossa agremiação ela começou a aparecer mais, se é que isso é Uhum. possível, né? Quando a gente começou, eu e eles começamos a disputar mais os catais. Porque, como eu te disse antes, nós temos poucos. Todos os meus alunos são federados, todos. Sim. Mas eles, de participar de competição, são poucos. Então, no infantil, a gente. Na época até que valia no infantil contagem, era contagem de medalha, a gente levava 8 alunos, eram 8 medalhas de ouro. E aí, na contagem geral, agremiações, a gente ficava na frente de agremiações que levavam 150 atletas, porque nós medalhávamos sempre, era assim, 7 alunos, 7 ouros, ou 7 alunos, 6 ouros, uma Sim. prata. Então, na contagem de pontos, a gente ficava muito lá em cima. E aí, como agora a federação não usa mais esse sistema, é por número de inscrição, a nossa agremiação, ela some, né? Porque a gente sempre leva pouquinha na competição. E nas competições de alto rendimento, nós temos 2 atletas só que competem. Então, até agora teve no torneio funcional, a gente botou um aluno que ele foi muito bem, foi elogiado, foi até a semifinal, ficou em terceiro. Mas assim, então em nível de competição, eu acho que as pessoas nem lembram muito bem que tem a nossa agremiação. E você tá falando aí do nome, a Keiki Fukuda? Cara, ninguém sabe quem é Keiki Fukuda não, tá? Ninguém Sério? sabe, ninguém Porque sabe. pra mim é tipo assim, caraca, um super nome, assim. Não, a É, gente acha, e realmente é um super nome. Mas tem muita gente no meio do judô que não faz ideia quem seja. Tem gente que acha que é meu nome, acho que não, porque as pessoas me conhecem. Mas tem gente que, nossa, isso significa o quê? Não sabe que é o nome de uma pessoa, né? entendi. Muita gente mesmo, Lenita. Então, assim, o nome Keiko Fukuda só salta aos olhos para quem conhece quem é. Fala, nossa, legal, né? A fulana de tal. E eu acho que uma coisa que foi boa na nossa agremiação foi trazer o nome dela à tona. Porque aí as pessoas leem e perguntam: o que é isso? A gente explica: não, é uma pessoa que fez isso, isso, isso. Aí as pessoas falam: nossa, não sabia e tal. E aí passam a conhecer por causa do nome da agremiação, entendeu? Mas o contrário dificilmente acontece. Dificilmente mesmo. E aí Eu tô. quando a gente começou a competir o kata, que aí começou, as meninas da Keiki Fukuda, aí começou. Aí as pessoas sabem mais, mas assim, dificilmente chega uma pessoa assim que Sabe? lembra quem é, que sabe de primeira, assim, quem foi a Keiki Fukuda. Caramba, isso é uma coisa que eu não imaginava. Eu pensei que as pessoas olhassem de cara assim e já soubessem. Não, não Engraçado. sabem. Né? Se a gente colocasse Escola de Judô Carlos Honorato, eu tenho certeza que todo mundo ia saber quem era, né? Então, aí É, você sabe quem é? Você sabe quem é? Sabe quem é? O lutador de judô aí famoso. O cara tá vivo, sim. luta pro caramba. Mas assim, foi um É, competidor e tudo mais, então tem a trajetória e tal. Escola de judô Sara Menezes, pô, todo mundo tá em voga, todo mundo sabe. Mas a Keiki Fukuda, muita caramba. gente. Mas eu não vou deixar tirar muito por mérito, não, porque a gente também eu lembro de ouvir pela primeira vez falar de Keiko Fukuda, eu já era faixa preta, se não me engano, eu já era segundo dan. O professor Zequinha, lá de Caxias, eu vi pela primeira vez o Junokata. E aí, como ele estava fazendo o Junokata e acho que ele estava ensinando pra gente e tal, ele falou da Keiko Fukuda. Aí ele falou, porque. E aí aí eu ouvi pela primeira vez. Então eu nem julgo também as pessoas que também nunca ouviram falar, porque. Mas assim, é um erro, tá? Eu também estava errada. Porque é não conhecer a história, né? É não conhecer a história do judô e do judô feminino. Então, assim, eu também fui É, conhecer a Keiko eu, bem depois. eu descobri quem era Keiko Fukuda numa lista de internet, na verdade, que era tipo assim, mulheres, nomes de lutas. Aí eu fui olhar e tava lá, ajudou Keiko Fukuda. Eu falei, como é que eu não sei quem é essa pessoa? E aí eu comecei a pesquisar e tal, enfim, acho que quando a gente fala em termos de educação um pouco também, a gente pode pensar que às vezes a história do judô talvez não seja em todas as escolas de judô do Brasil, talvez não seja uma coisa, mas eu acho que o fato de a gente estuda pouco a história, né? A gente tem feito isso muito no grupo, de A gente falar se muito de limita, na história. verdade. A gente se limita ao judô foi criado em 1882 no Japão por Jigoro Kano. Acabou. E inventou o Ponto. Kodokan, que são, tipo assim, a matéria que eu passo meus alunos de faixa cinza, que eles têm que saber sobre história do judô. E muita gente se apega a isso e pronto, e acabou. Sabe? E, quem trouxe judô pra cá, Mitsumaeda, e não procura saber nem se essas coisas são verdade. É o que a gente falou sobre o pensamento crítico, né? Isso é verdade? Sim. Como é que foi isso? Como que aconteceu? Mas como que fulano de tal trouxe para cá? Como que o Jigoro Kano criou o judô em 82 lá no Japão e criou o Kodokan? Não se limite só a isso. Procure entender o processo das coisas, porque aí as coisas vão começar a fazer bem mais sentido, né? E tudo mais. Então, essa Sim, isso questão tá do muito. nome da Keiko Fukuda tem isso também, que muita gente
passa batido, assim. De primeiro saber que é o Então, nome de uma pessoa, né? Aí as pessoas acham que significa alguma coisa. Muita gente fala, nossa, bonito o nome da sua escola, o que significa? Ela falou, não, é o nome de uma pessoa. Aí a pessoa, tá, entendeu? interessante, então. Então a gente já vê aí que a escola de Dokei Fukuda, ela vem ensinar para todo mundo dentro da escola e fora, né? Porque bem ou mal, sempre que alguém pergunta, vocês transmitem um conhecimento Exatamente. em uma escola. Interessante isso. E vocês competem em kata. Sei que você e a Iris são uma dupla de competição de kata, que vocês falam muito sobre kata, né? E eu queria entender, assim, eu sei que o kata é obrigatório, muita gente só vê o kata na hora do exame, né? E eu sempre ouvi, sempre li, sempre que você comentou sobre kata, eu sempre achei muito bonito, porque você leva tudo com muita seriedade e muita filosofia, eu acho tudo isso muito incrível, né? Eu sou chata, E, pode falar que eu sou chata. não, não, Todo mundo que sabe que eu sou chata. absurdo. Mas eu falo assim mesmo, eu falo, Não. gente, se vocês quiserem, ó, eu sou chata. As pessoas falam assim, vê meu vídeo aqui, não sei o quê. Eu falo, tem certeza? Eu sou chata. Quer que eu veja? Eu sou chata. Mas eu Não, sou mas eu acho assim que com tudo na minha vida. Quem me conhece sabe que eu sou muito metódica, pragmática, então tudo é muito certinho. E acaba que isso reflete também no trabalho, né? A gente se sim. esforça muito para fazer o mais perfeito possível. A Iris também é muito perfeccionista, então a gente só quer fazer o que for melhor. Então, às vezes, tem algumas coisas que as pessoas falam, vamos fazer tal coisa, a gente fica, pô, acho que não, porque a gente não vai conseguir fazer o melhor. Então, a gente prefere não fazer, sabe? Agora, na pandemia mesmo, várias pessoas, você faz uma apresentação em tal lugar, ou dá um curso online e tal. Primeira aula de kata que eu fiz online foi sei lá, 2 semanas atrás, que foi de um grupo lá do Telegram, que a gente fez um grupo de Sim. catar, e eu fiquei muito receosa, eu falei, pô, cara, isso não vai dar certo, porque eu não vou conseguir ver direito e tal. E acabou que a gente fez um grupo pequeno assim, e eu falei, pô, até que deu, o treino ficou bacana e tal. Então acho que dá pra fazer, porque eu não gosto de meter minha mão pra fazer um troço que eu vou fazer mal feito, que eu vou fazer mais ou menos, entendeu? Eu já vou ficando nervosa que o negócio não tá dando certo e tal. E, e acho que quando a gente fala de catar, a gente fala sobre isso, né? Sobre a Sobre. forma, sobre a É. forma, sobre atingir a perfeição. O que é uma competição de catar? A competição é quem faz mais perfeito. Então, né, a gente vai competir para buscar essa perfeição. Está longe de atingir a perfeição, mas ultimamente a gente tem conseguido ficar mais perfeito que os outros. Mas atingir a perfeição absoluta falta muito. Né? E a gente precisa continuar treinando bastante, bastante, bastante para que pelo menos assim, o que eu penso é assim, ó, eu tenho que entrar sabendo que eu tenho condições de fazer o meu 100%. Se vai ser melhor ou pior do que dos outros, aí é problema dos outros. Agora eu não posso entrar e, pô, podia ter feito mais, ou eu não entro para ver qual é em nada, só tem que entrar para fazer o melhor. Não é tipo entrar para ganhar, não é isso? Mas assim, eu quero entrar em condições sabendo que, não, eu tenho condições de fazer para ser a melhor. Então eu vou lá. Se outra pessoa fizer melhor que eu, show, mas eu tinha condições de fazer o melhor e fiz, entendeu? Eu lembro de uma vez que a gente estava. Eu não lembro se foi numa live, quando eu ouvi você falar sobre isso, mas que você disse que, diferentemente das outras competições, que a competição de catar, você começava com 100% e era você que perdia os seus próprios pontos, né? E eu acho que essa Exatamente. é uma diferença, assim, de uma competição de Shiai, né? Que você luta com outra pessoa. Meio que o catar é uma competição contra as suas falhas, né? Exatamente. E é uma perspectiva totalmente diferente, né? E muito desafiadora. Eu diria, eu ouso dizer nessa live aqui, que é mais desafiador do que você lutar com outra pessoa. Porque no final você deita a cabecinha e você fala, fui eu que errei, não foi outra pessoa, não foi fulano que foi melhor, fui eu que errei, né? Pois é, Eu vou tem abrir. esse caráter da dupla, né? Você tem que estar bem Sim, alinhado com a dupla, de saber também que aconteceu até no último campeonato, a gente no Kodokan Goshinjutsu, aí eles errou uma sequência, né? Leuke, e aí ela errou uma coisa lá. E aí a gente ficou olhando uma cara da outra, ela sabia que tinha errado, e tipo, eu falei, cara, continua aí, vambora. E depois ela ficou se martirizando porque eu errei e a gente perdeu a medalha. Falei, cara, mas eu sei que você não errou, tipo, porque ficou displicente, ou porque essas falta de coisas treino. acontecem, né? Então, assim, também, confiar na sua dupla que vai, é que ela até acabou de escrever, é a dupla, né? Você depende Uhum. da outra pessoa, mas assim, por isso que é tão importante essa sincronia, de você buscar e saber que se acontecer um erro, seja meu ou seja dela,
foi uma coisa que pode Sim. acontecer porque somos humanos, mas que a gente sabe que a outra pessoa também tá dando o seu 100% ali, né? É, eu vou abrir agora, a gente tem 9 minutos, eu acho, 9, 10 minutos ainda. Eu vou abrir aqui Beleza. uma pergunta que a Gabi fez, que eu acho que é uma dúvida muito pertinente, que vai acabar. Esse assunto vai entrar em todas as lives, porque é isso, nós somos mulheres, que é se existe assédio das mulheres árbitras. Gabi fez essa pergunta polêmica, queria saber a sua opinião sobre e tudo mais. Olha, entendendo bem o que é assédio, né? Quando a gente sabe bem, entende o conceito do que é o assédio, a gente percebe nitidamente que existe, sim. Então, existe. Seja moral, seja, Uhum. sabe? É porque são coisas pequenas sobre isso, até que eu comentei sobre a preocupação com a roupa, porque, cara, a gente não vê os caras com essa preocupação, sabe? Sim, O cara vai com um terno estourando aqui na frente. Estourando, que eu digo assim, que não cabe mais, nitidamente não cabe. E se for uma mulher com aquela mesma roupa, tipo, muito colada no corpo, alguma coisa assim, ela vai ser chamada a atenção, como eu já vi, como entrou acho que, sei lá, uns 2 anos atrás, isso foi falado de forma assim, explícita. Olha, mulheres, o paletó de vocês, no caso é um blazer, né, que a gente usa, ele tem que cobrir a nádega. E tem que cobrir a parte da frente. Porque dos homens já é sim, assim, porque é padrão deles, né? Já que eles não têm quadril e tudo mais, tem que cobrir. Então, beleza. Eu também acho que tem que cobrir, porque sim, a sim. referência ali não é o seu corpo. Então, é para ser sobra, para todo mundo estar parecido. Então, beleza. Então, vai lá e tal. E eu não tô falando que os homens que estão com uma coisa apertado, eles não são chamados de atenção, porque também são, tá? Então, quem tá com. Mas assim, é olhado com um olhar diferente. Tipo, o cara que tá com o paletó apertado, atochado, ele, pô, tá gordinho, não sei o que, não sei o que lá. A mulher não. Ela tá marcando a curva. Então você já começam outros olhares, são comentários que a gente escuta, entendeu? Então, Entendi. acontece. Quando você tá num lugar que é basicamente um monte de homem junto, então a gente ouve gracinha sobre atleta, sobre alguém que tá na arquibancada, alguém que passou e tudo mais. Então eu tento, quando eu vejo alguma coisa que é muito assim, gritante, como eu já comentei algumas situações aqui, dependendo da pessoa que for, né? Porque tem isso também, eu chego e É, converso. Eu chego e converso, como já fiz várias vezes, pô, não foi legal o que você falou, tal, não é assim, não é legal você falar isso sobre tal pessoa e tal, tal, tal. E aí a gente, tipo, conversa. Agora, quando não é, você tem que ficar, faz aquele riso amarelo e tenta, né, sempre porque que, tipo, cuidados básicos, que até a Iris também foi fazer exame de arbitragem e tal, e daí eu falei, cara, vou te dar umas dicas assim bobas, né? Sentou na cadeira, bota a sua mão em cima da sua coxa. Coisas que ninguém. Por quê? Porque os caras têm mania de querer falar com você botando a mão na sua perna, né? A gente está falando de pessoas que são respeitadas, rodantes, pessoas que, pô, me viram crescer. Tem hábitos que hoje eu arbitro junto, que, pô, são caras que são, tipo, como pais e tudo mais. Não tô dizendo que nunca me senti assediado, tá, gente? Não tô dizendo isso aqui. Nunca foi. Porém, não é confortável o tempo inteiro uma pessoa chegar para falar com você, ficar te tocando, entendeu? Tocar sua perna e tudo mais. Porque para eles é visto como normal. Mas pra gente não é tão normal. Então, sempre que eu sento, às vezes eu mesma, tipo, boto a mão nas minhas pernas para que se alguém vier falar, já tem um cotovelinho aqui, sim, tal, já tem umas esquivas aqui e tal que a sim. gente, né? E, e é isso, acho que essas situações, assim, uma coisa mais drásticas, assim, eu nunca presenciei, porém eu sei que acontece e eu tento combater isso de dentro do jeito que eu posso. Sempre que eu estou em qualquer espaço, eu tento enaltecer, eu tento falar alguma coisa. Eu lembro que teve um campeonato brasileiro que eu fui arbitrar e eu fui coordenada pela CC Marilane Ferrante, que é a única mulher FIGA do Brasil, né? E nossa, eu Uhum. lembro quando saiu a escalação, eu sabia que ela ia trabalhar, eu fiquei, ai, tomara que eu caia na área dela, tomara que eu caia na área. Quando saiu a escalação, falou meu nome junto na área dela, chega, eu fiquei toda boba, mas também assim, com aquele receio, né, e tal. Aí eu lembro que quando acabou a competição, sempre tem uma reunião de arbitragem, né? Eu fui pedir a palavra e falei sobre qual a importância, a representatividade dela lá e tal, como havia como uma referência e tal. Ela chorou pra caramba, tal, não sei o quê. E aí até os caras falam, não, é importante, né, você falar sobre isso e tal. E assim, porque pra eles é normal ter, pô, tem tantos caras pra eles se espelharem, tem, pô,
Hoje a gente tem Sim. dois principais árbitros do Brasil, o Sensei André Mariano e o Jefferson, né? Pô, dois caras assim brilhantes estão lá, mas a gente ainda não tem essa mulher assim que tem a referência, né, dela, da Marilana, mas assim que tá lá nas cabeças, né? Então a gente tem que sempre ainda buscar continuar buscando essas referências sempre que aparecer. Eu acho sempre que aparecer, reforce. Diga, se alguém é uma referência para você, fale para essa pessoa que ela vai se sentir importante, vai perceber que o jeito que ela é, ou o jeito que ela se expressa é importante para você também. Então, eu acho que foi legal isso também. Depois a gente começou a conversar e foi assim. Acho que foi a primeira e única vez que eu fui coordenada numa arbitragem por uma mulher, né? E foi um momento importante, assim, para mim, enquanto árbitra. É incrível. A Gabi fez uma brincadeira aqui chamando de Thai Sabac do assédio. Essa Pois mãozinha é. na tela. Então, Anne, então já que você disse que é pra gente enaltecer quando as pessoas são uma referência, eu queria dizer que você é uma referência para mim enquanto uma mulher que abriu uma escola de judô com o nome de uma mulher, com 600 mulheres, então eu queria aqui enaltecer, como você mesmo acabou de dizer que nosso tempinho já está acabando, então acho que a gente já vai se despedindo aqui. As meninas fizeram algumas perguntas, mas você acabou respondendo praticamente todas elas. Raquel chegou a perguntar se a federação tinha algum suporte que eles apresentassem explicitamente caso alguma mulher sofresse algum assédio. Né? Não, agora elas mesmas criaram, né, esse documento. Acredito que a partir do ano que vem vai começar a valer. Então, maravilhoso aí o trabalho fruto do Joshibu coletivo, né? Esse manual, né, de prevenção ao assédio no judô. Então, acho que vai ser fenomenal isso tudo indo para frente, todo mundo fazendo os cursos, os técnicos se capacitando e a gente conseguindo falar sobre isso, porque quando vem na nossa cabeça assédio, todo mundo só pensa em assédio sexual e não sabe Sim. muito bem a diferença de uma coisa, de outra. Então, acho que vai ser sensacional aí, estou ansiosa para como as pessoas vão reagir a isso e de que forma a federação vai colocar isso para frente, mas assim, enaltecer a iniciativa das meninas e assim, o Jucinei também tem sido um presidente muito bacana, que tem ajudado e apoiado muito as meninas, essa questão do assédio também. Sempre que a gente fala qualquer coisa com ele, ele é muito, muito aberto para levantar a bola das meninas também. Então isso é uma coisa que tem que ser valorizada. E já queria aproveitar para agradecer muito esse convite, agradecer a todo mundo que ficou assistindo a gente aí nesse domingo e dizer que foi uma honra e um privilégio estar aqui com vocês. As portas da Escola de Judô Kiko Fukuda estão abertas para vocês. Espero que no momento próximo a gente consiga se encontrar presencialmente para esse grande treino aí, tá bom? Ah, me fala, eu já falei várias vezes, tem uma lista de lugares para visitar quando essa pandemia acabar. Sim, Haja milhas, porque fora do Rio também a gente tem, Haja tem que milhas, alugar uma van para a gente ir viajando no Brasil. A gente já até falou de tentar fazer aí um encontro nacional, vamos tentar ver se acontece. Enfim, muito obrigada, Sensei Ana. Eu vou agradecer aqui em nome do coletivo inteiro. As meninas estão aqui agradecendo a live. Então, muito obrigada por aceitar o convite, que foi muito em cima da hora. Foi tipo quinta-feira que eu te chamei para a live, por dividir com a gente um pouquinho. Assim, eu acho muito importante a gente ter uma live com uma sensei que foi competidora de alto rendimento, que é competidora de kata, que é árbitra. E assim, isso tudo é muito, acho que é muito bom, assim, essa visualização e poder enxergar tudo isso. Eu acho que, eu queria dizer que você é uma das mulheres que me inspira no judô. Eu só entrei no judô por causa da Keiko Fukuda, né, da escola de judô Keiko Fukuda. E acho muito importante a gente ter esse vídeo aqui gravado e expandir os horizontes do judô feminino no geral. Então, muito obrigada pela presença. E, bom, a live está acabando agora. A gente tem 30 segundinhos, então muito beijo, pessoal. Quem for mulher e judô que quiser entrar no Joshibu, é só mandar um direct pra gente, que a gente vai adicionar no grupo. Não tem requisito, fez judô há 10 anos atrás, quer entrar no grupo? É só entrar. A gente tem pessoas incríveis, tipo a Sensei Anne lá e várias outras maravilhosas, que acompanham a gente aí